hoje a nossa roda com um assunto forte e importante ao mesmo tempo. Pedófilo. Pedófilo é doente ou é um criminoso ou as duas coisas? Vamos ver aí. Mesmo conscientes de que estão fazendo algo errado, não são raros os casos de pedófilos que preferem cometer um crime a procurar ajuda para lidar com o sentimento. Eles sabem que seu transtorno é socialmente inaceitável e que qualquer confissão pode causar todo tipo de reação. Desta forma, agem discretamente e se infiltram entre amigos e familiares, tornando as vítimas completamente vulneráveis. Pedofilia é crime ou é doença? Como a sociedade deve lidar com este mal? Esse é um assunto muito importante porque a gente vê, ainda mais nos dias de hoje, o quanto que a mulher saindo para trabalhar, a mulher tendo 2, 3, 4 funções, fica difícil de estar sempre presente com os filhos. E poder falar para o filho, para a filha, o quanto que a pedofilia pode estar bem próximo dele, ele não faz ideia, é muito importante. Como até médica, né, Cíntia, você sabe quão difícil é falar com uma criança, mas também como é importante falar sobre pedofilia, né? É muito importante, eu acho que fica a serviço, talvez, o silêncio das mães, mais do que a ocupação, de modo geral, eu acho. O sentido de, eu não quero falar desse assunto porque eu não quero aceitar que esse assunto é tão próximo, que a minha criança é tão vulnerável, né? Eu acho que é por aí a ideia de que a gente deixa para amanhã, ainda está muito pequeno ou ainda não está bem na hora, fica essa dificuldade de conversar com a criança sobre o risco que ela está correndo. É que primeiro eu tenho que aceitar que esse risco existe, é iminente, é real, faz parte. E que sim, pode haver uma pessoa com alguma perversão sexual, alguma pessoa que pode eu não quero enxergar que eu posso não estar enxergando os riscos que meu filho corre. Eu quero achar que eu, como mãe, principalmente a mulher, que eu vou ser esperta o suficiente e que nunca vou deixar de desconfiar se ele estiver correndo perigo. O que é um grande problema, né? Você sabe que eu sou de uma geração que a mãe nem falava quando a criança ficava menstruada, por exemplo. Mas eu sempre ouvia a minha mãe e a minha avó dizer assim: filhinha, se alguém vier, porque eu sempre fui muito dada, né? Se alguém vier dar uma balinha pra você, alguma pessoa adulta que você não conheça, sempre, gente, eu cresci dizendo isso. Achava sempre que tinha alguém para dar um docinho ou uma balinha. Não aceite. E eu fugia mesmo tinha um cigano. Sim, mas aí te prepara pro estranho, né? Pois é, mas pelo menos alguma coisa... mas falava em pedofilia, mas falava, olha, não chega próximo. Eu sou de uma geração que não... A criança ficava menstruada e a mãe não falava nada, né? Fingia que eu não via nada, mas né? o estranho, os casos de pedofilia acontecem... É verdade, tem razão. Dentro de casa, são familiares, são vizinhos, são pessoas próximas, né? E principalmente um avô, quem é que é desconfiado do vovô? Bonito, o tio, tão carinhoso, né? Quem é que quer desconfiar? Aquele tio tão querido, tão chegado, tão simpático. Porque aí é que está o que a perversão acontece, né? Talvez isso que a notícia estava avisando, assim, né? A questão de, sim, costuma acontecer dentro de casa, o difícil não é o estranho, né? É verdade. Esse que é o grande problema. Quer dizer, você apontou bem, porque normalmente, estatisticamente, o que a gente lê é que os casos ocorrem dentro da família ou de pessoas da própria família ou próximas, muito amigos ou padrinhos ou enfim, e respeitados pela família, respeitados, pela criança, ou instituições que a criança frequenta, seja uma colônia de férias, seja um clube esportivo, uma igreja, um culto religioso. Quer dizer, então são pessoas próximas, normalmente são pessoas de confiança. É muito frequente, pelo que a gente lê, pessoas de reputação ilibadíssima. Exatamente. Né? Com cargos civis, inclusive, quanto mais assustador. E daí, quer dizer, o perigo realmente mora ao lado, está ao lado, está muito próximo. Mas né? você acha que um pedófilo, Cacá, ele é doente ou é um criminoso? O que vocês acham? Bom, criminoso realmente é, isso está na lei. Mas isso, quer dizer, isso, olha, eu acho que sim, eu acho que quem pode falar melhor sobre isso do ponto de vista
psicanalítico, patológico, etc., é o Dr. Jacó, que é um especialista. Na minha opinião, de leigo, sim, é um doente. Mas as nossas leis, elas não são tão claras, eu acho, para conseguir fazer com que esse pedófilo, ele seja responsabilizado, mas que seja tratado. Em alguns países, a gente sabe que o que se faz, se dá uma quantidade maior de hormônios femininos, ou se dá uma medicação... A chamada castração química. Para o homem não ter mais aquele prazer em pensar numa criança de uma forma sexual. No Brasil, a gente não tem isso, né, doutor Jacó? Não tem. No último livro que eu publiquei, que é O Direito no Divã, eu estou fazendo a discussão a respeito da necessidade de inserir cada vez mais nos processos legais brasileiros essa questão de crime e doença. Na realidade, o Cacá coloca bem, levando à radicalidade, todo crime é uma manifestação sociopática. Quer dizer, todo criminoso é um indivíduo que não consegue ter uma conduta socialmente aceita. Você não pode imaginar que um sujeito mata outro sendo normal. O normal é não matar. O normal é não roubar. Quer dizer, quando o indivíduo comete um crime, principalmente crimes dessa natureza, dessa gravidade, evidentemente ele está cometido de um processo patológico. Ou seja, ele está mais compulsivo do que respondendo a um desejo. Sim, em sua consciência, né? Claro. Exatamente. Em sua consciência não ia estuprar uma criancinha de 2, 3 anos, não. Tanto é que frequentemente vem às vezes arrependimentos brutais que chegam até o nível do suicídio. Claro. Quer dizer, quando o indivíduo retoma o equilíbrio da informação e consciente daquilo que cometeu, ele não suporta a culpa. Mas alguns não têm esse momento de consciência e começam a ter esses atos deliberadamente. Não, eles podem ter consciência e continuar cometendo os atos. Mas aí, quer dizer, tem que ser tratado. É isso que o doutor como compulsivo. Mas o tratamento, vamos dizer assim, existe a punição e a medida de segurança. Mas né? isso não trata o doente. Não, eles são internados em instituições psiquiátricas, que são os institutos psiquiátricos Nem forenses. todos, né? Sim. Mas alguns... Os que são condenados por medida de segurança. Com medidas de segurança. Não, mas a maioria dos pedófilos, a gente sabe por que não é medida, isso que acontece. Não é, sim, a maioria é por medida de segurança. Olha, se tiver registro, não, ele é pedófilo, bom, ele tem um diagnóstico, é considerado doente, perigoso. Então ele fica internado numa instituição psiquiátrica especializada, que é um instituto psiquiátrico forense, e lá ele vai cumprir uma pena que na maioria das vezes não importa o que o juiz determina, porque ele vai ficando. Porque sim, mas é assim, a pergunta que eu te faço é... Ele vai depender de uma alta, né? Então, ele vai depender de uma alta. Mas para o paciente ter uma alta, ele tem que estar bom. Mas em caso de pedofilia não costuma acontecer. Então, é isso que eu estou dizendo, quer dizer, você joga a pessoa lá dentro... Olha, eu não sou, assim, especialista em pedofilia, mas, assim, é uma coisa de... em torno de 80% dos casos de pedófilos tem reincidência. É muito difícil, assim, curar. Se fala mais nesse sentido, assim, na linha de trabalhar quimicamente. Mas que no nosso país não é permitido. Exato, né? exato. Não é permitido? Não é. Nos Estados Unidos eles fazem, em outros países também, né, doutor Jacó? E é uma medida que é extremamente discutida hoje. Quer dizer, acaba o Estado e com os riscos, principalmente no sistema judiciário brasileiro, a margem de risco, a margem de erro é muito grande. Quer dizer, você acaba eventualmente punindo alguém que não era criminoso, nem sequer você não, exatamente. Então, enquanto o criminoso continua uma medida como a castração química, seria o caso também da aplicação da pena de morte, e num sistema tão precário quanto o nosso... De investigação. E de apuração dos fatos. Exatamente. Né? É tudo muito complicado. Mas, porque assim, a criança não é forçada, né? Tem isso também. Não, sim, mas aí é tudo muito complicado, né? Todo um organismo familiar que está doente, nós não fala só, é o pedófilo, é todo um organismo familiar que fica participando. E depois, se a gente quiser ampliar um pouco o tema, existe uma outra questão que é extremamente delicada, que é o uso do corpo da criança como elemento de consumo. Você hoje vê menina de 12 anos, Perfeito. 11 anos, se expondo como um instrumental de gozo,
de apelo erótico. Perfeito. E assim por diante, que fica bem na fronteira da pedofilia. Fica. Atiçando, E uma confusão de linguagem. A gente antes no programa estava assistindo essa coisa do axé, que entrou muito, que tem uma dança sensual, que tem um jeito. E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente tinha uma cadeira de observação de bebês. Então a gente ia para famílias carentes observar bebês nas famílias, porque a gente, como a gente estava numa faculdade particular, era todo mundo uma almofadinha, né? Saia da família, criadinho, bonitinho, né? Chegava na faculdade, no primeiro semestre, eles nos jogavam pra conhecer a realidade. Assim, olha, vai e vai pra dentro da casa. Então a gente ia pra dentro da casa das pessoas e ficava lá uma tarde por semana acompanhando um bebê, pegava uma gestante, acompanhava o parto e o bebê. E eu me lembro que uma das coisas mais impressionantes pra mim foi justamente a hipersexualização, assim, gritante das irmãs pequenas, que muito novas usavam roupas provocantes, dançavam, então dançavam na garrafa, na vassoura, né? Isso no Brasil, quer dizer, os programas infantis, a publicidade, isso está recheado há décadas. Claro. Quer dizer, na nossa época de infância já tinha isso, a gente não fazia, eu não fazia publicidade, mas já tinha, Pois é. Então essa erotização da infância, essa sensualização, mas essa comercialização. Crescendo dizer, mais, isso, né, Cacá? Isso crescendo mais, Cacá. Se a Fafi é de uma geração que a mãe dela não falava de menstruação, eu sou de uma geração que meu pai não me deixava usar salto, né? O saltinho era quadradinho, de pequena, assim, eu queria usar batom, eu queria usar salto. Tinha toda uma coisa de você tem que esperar. Você tem que esperar você crescer e tal. Acho que era uma medida protetiva, talvez... Da sua família. Da família, não sei. Família. Né? E, talvez assim, montados numa mula sem cabeça, sem se dar muito conta, assim, mas com aquele impulso de proteger a menina da casa, né? Menina do interior, então a gente anda muito na fazenda, anda muito pela granja, fica muito solta, né? Gado criado solto no pátio. E mais fica do que meio isso, sólida, né? se a gente quiser, a gente ampliando um pouco o leque dessa discussão, quer dizer, o Brasil, isso os organismos internacionais atestam, é um dos 3 países onde há maior índice de turismo sexual. E uma das vertentes de turismo sexual mais atrativas é a prostituição infantil. É exatamente a prostituição infantil. Então, quer dizer, você tem não sei se se pode chamar assim, agências de turismo ou sites de turismo anunciando o Brasil, anunciando exatamente o turismo sexual, claro, que é pior. Nessa vertente, não o turismo sexual em geral. Não, mas o que é pior, às vezes a mãe oferecendo o filho. Exatamente. Não, e as meninas querendo também, porque elas querem ter esse poder. Mas elas não têm ideia muitas vezes, elas querem ter esse poder, né? Da mulher sensual, da mulher que já manda. As meninas, então o que acontece? A gente começa a conhecer a realidade das meninas, por que elas engravidam tão cedo? Porque para elas engravidar, não é assim, ela não sabia que podia engravidar. Elas engravidam, como a mãe delas também engravidou, com 15, 16 anos, 14, 15, porque elas querem ter o seu marido e ter uma vida de mulher e ter a sua casa, nem que seja puxadinha na casa da mãe, mas por essa infância que para elas é inexistente. Mas agora, Fafi, e às vezes até o estímulo. Eu vi outro dia uma matéria, vou ficar dando nos meus bois, assim, vi uma matéria de reportagem que era o pai vendo todas as filhas fazerem na boquinha da garrafa e uma coisa bem erótica. E achando tão muito bonitinho, né? E achando bonitinho que as filhas parecia que estava trepando mesmo. Literalmente. Eu fico meio segurando as palavras, que eu não sei o que faz gente de teatro, é um pouco mais, tem as palavras um pouco mais abertas do que vocês. Manda brasa aqui, Não, porque fica igual uma prostitutazinha, né? Dançando e o cara achando ótimo, sentado falando, tu minha filha. Falei, caramba, então já há uma estimulação para que bonitinho. Mas a gente falava um monte disso aqui no programa. Quer dizer, putinha. Esses concursos de piriguete. Agora, eu acho aí o pai fica contente que a filha foi escolhida como a melhor piriguete, a maior piriguete do Brasil. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Eu tenho a impressão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e deixar bem claro a responsabilidade disso na sociedade machista. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade brutalmente machista. Existe toda uma maquiagem de emancipação feminina
que não é autêntica, que não é verdadeira. Você está dizendo isso. É. O mundo todo. Eu sempre falo isso. Mas dizem que não. Desculpe, eu discordo. Dizem, não é imagina, não. A mulher tá super. Eu digo, Michigan, há 20 dias atrás, em Michigan, mas 20 não é o dias mundo atrás. todo, não, né? Pois é, mas olha. Nos países nórdicos, o sujeito vai para a cadeia, ele é punido, ele é preso em flagrante. Se ele, porventura, lançar um olhar que a mulher entender que é um olhar que invadiu a sua privacidade, a sua integridade enquanto pessoa. Inclusive, tem um filho meu que publicou um artigo, ele é advogado, não é propaganda eleitoral. Não, eu não vou falar o nome do partido, então não falo. Mas no site de um partido, no qual ele propunha que se criasse um projeto policiando, investigando, punindo essa atitude machista no Brasil. A mulher brasileira se acostumou e ficou inclusive dessensibilizada para isso. Perfeito. A coisa é considerada comum. A mulher está andando na rua. Quantas vezes me aconteceu no consultório de moças aparecerem traumatizadas, alegando que foram perturbadas. No metrô nem se fala. Fisicamente. O assédio. E é um assédio moral. Quer dizer, é um olhar atrevido. Quando eu disse isso num debate, foi na revista Trip. E eu chamei atenção para isso. O debatedor, aquele que me contestava, acabou recebendo uma série de manifestações de simpatia, inclusive de mulheres que diziam o seguinte: não, mas a gente se sente envaidecida, orgulhosa. Isso é uma bobagem. Elas internalizaram o desejo masculino. Não, mas peraí, daí eu acho que, quer dizer, já um pouco um outro assunto, mas aí eu acho que o senhor está data vênia, eu tô um pouco imbuído do mensalão, estou vendo todo dia, então data vênia, meu caro doutor Jacó, eu discordo inteiramente, quer dizer, eu acho que se você na rua vê uma mulher bonita, uma mulher atraente, uma mulher que te atrai, e você joga um olhar lânguido, um olhar amoroso, um olhar... Até fala gostosa. Ou até gostoso. Eu adoro, adoro. Raramente acontece isso, mas quando acontece, eu adoro. E mesmo quando você, ao cruzar, por exemplo, andando pela Avenida Paulista, você dá aquela giradinha para dar aquela última olhada, eu acho isso... Ela com o marido junto, Cacá? Eu acho que se o marido estiver de muito costas... boa pergunta. É terrível, o marido junto? Não, o doutor Jacó me entendeu. Não é nesse sentido. Não, é que, você entendeu, doutor? O doutor Jacó me sacou na hora. Não é essa a questão. O olhar que você daria para ela na presença do marido, você pode dar. Isso mesmo. Agora, o olhar que você vai dar para ela estando sozinha, é muito diferente. É um olhar exatamente. Eu acho que o olhar de admiração, de enleio. Você poderia dar com a presença do marido junto? De tesão, não. Bonita. Poderia, eventualmente. Esse olhar dá. Essa é a medida. Exatamente. Se você aquele olhar que vai tirar sua roupa. Essa medida. Se você me respeita tanto quanto quando eu estou acompanhada, se você me respeita com a minha personalidade toda... Não é. A medida não é essa. A medida é se eu vir uma mulher bonita, que me atraia o olhar, Sim. que não necessariamente eu queira transar com ela, mas simplesmente eu quero admirar a beleza dela, simplesmente de alguma forma ela como um imã atraiu o meu olhar para que eu me detivesse 5 segundos, 10, Evidente. 15 a mais, e que mais do que isso, que eu fizesse uma pequena rotação para dar aquela olhadinha no traseiro dela, né? Eu não quis falar, já que você falou. Você olhar para olhar o que? O cabelo dela? Exatamente. Tá vendo o vento, como ele balança? Exatamente, muito obrigado, Cátia. Então, isso, quer dizer, a partir do momento que, como quer o doutor Jacó criminalizar isso, quer dizer, a gente vai viver numa... Não, o doutor Jacó não falou em criminalizar nesse sentido. Não. Mas é que não é nesse sentido, Cacá. É que só nunca se fala disso. Ninguém está falando desse olhar seu. Esse seu olhar é inocente, esse é um olhar quase de sangue. É um olhar natural. Esse eu não falo. Eu falo de outro olhar. Que, aliás, é um olhar, meu caro Cacá Rossetti. Um outro olhar, inclusive, eu vou te dizer, que é um olhar de homem que não gosta de mulher. É muito curioso isso, sabe? Que bonito. Existe um olhar do homem que gosta de mulher.
que aprecia a mulher, que deseja a mulher. Esse olhar é reservado. Que bonito. É um olhar de homenagem e até de desejo. Agora, existe um outro olhar que é agressivo. É o olhar sacana. Esse olhar é de misógino. É de homem que não gosta de mulher. Vou fazer o seguinte. Querendo catalogar o comportamento humano. Este é o correto, este não é. Este é o do misógino, este é o do não sei o quê, este pode, este não pode. Quer dizer, vocês querem burocratizar o amor, vocês querem burocratizar o desejo, vocês querem burocratizar até a coisa mais burocratizar. Quando querem civilizar uma mulher muito gostosa na rua, olhar. Quer dizer, vocês querem a burocracia do amor e do amor. E agora você diz. Olha, vamos falar agora de outro assunto. Vamos falar sobre a epidemia desenfreada da cirurgia plástica. Vamos ver aí, olha lá. A cirurgia plástica foi desenvolvida para corrigir problemas estéticos e funcionais. Mas o aprimoramento e preço cada vez mais acessível do procedimento cirúrgico tem atraído uma legião de pessoas que não medem as consequências em busca do corpo perfeito. Mesmo desfigurado em alguns casos, o paciente consegue realizar correção estética, convencendo médicos que agem como se estivessem no mercado, onde o principal objetivo é o lucro financeiro. Agora, esse tema foi escolhido pelo Cacá Rossetti. Vou começar com ele. Foi. Por que você escolheu esse tema? Justamente por essas fotos? Eu escolhi esse tema, Kátia, pelo seguinte... Porque ele é um dos melhores diretores do Brasil e fica desesperado com as atrizes. Não sem é isso, não é congeladas, isso. congela. O Brasil, pelo que a gente lê, pelo que a gente sabe, é um dos países onde mais se realiza cirurgias plásticas. Aliás, temos profissionais excepcionais, competentíssimos, da melhor qualidade. Ocorre que na última década, talvez até mais, mas sobretudo na última década, eu acho que a cirurgia plástica ela se banalizou. Quer dizer, as pessoas fazem cirurgia plástica como se fosse ao cabeleireiro mudar a cor, cortar, como se fossem pintar a unha de verde ou de amarelo. Quer dizer, uma cirurgia, evidentemente, vocês são médicos, evidentemente tem riscos. As pessoas fazem de uma maneira absolutamente como se estivessem realmente trocando a cor do cabelo. Então, o que eu acho é o seguinte, você vê até meninas de 12, 13 anos fazendo cirurgia plástica. Você vê pessoas que muitas vezes não têm dinheiro para comer ou para comprar uma geladeira, pagando uma intervenção cirúrgica à prestação. O pessoal faz em 36 vezes, em 72 prestações. Quer dizer, houve uma epidemia, agora arrefeceu um pouco por causa daquele problema das próteses francesas, tal, mas houve uma epidemia durante uma década ou até mais de colocar prótese mamária. Gigante. Prótese gigante. Eu acho horrível, eu acho horroroso, Até porque isso é um depoimento pessoal. Até porque o seio da mulher, existem seios das mais variadas formas, dos mais variados tamanhos, das mais variadas complexões, mas a textura da carne humana... é outra, claro. A textura da carne humana, ela é específica, você sente. Quando você apalpa, como se diz no interior, quando você palpa um seio siliconado, parece que você está fazendo fuque-fuque naquela bolinha de borracha que você joga pro seu cachorro. É verdade. Então dá uma aflição. Não, mas não é brincadeira. Você toca. Mas o problema não é fazer você fazer milhares. Tentando encontrar uma pessoa que você não é. Não, pois é. Então, claro, você tem cirurgias plásticas corretivas, pessoas que sofreram queimaduras, acidentes, ou tem alguma deficiência congênita, uma má formação, etc. Isso, evidentemente. E eu acho que até, em certos casos, você pode fazer, deve fazer. Agora, esse exagero. Mas o exagero esse frisson, exatamente, esse frisson para toda hora.
Tem gente que faz 3, 4, 5 por ano. Mas isso não é sinônimo de não saber envelhecer? Eu quero continuar menina aos 20 anos para sempre. Não é, doutor Jacó? Tem para esse lado e tem para os outros, né? Tem para esse lado de acho que o Cacá foi um pouco machista também. Porque ele só fica pensando no apalpar, mas também tem a coisa da pessoa. E autoestima, né? Não. Eu gosto. A Sandy botou um peito bonitinho. Não, eu nunca palpei os peitos da Sandy. Não, eu também não. Eu também nunca, mas você, não digo do ponto de vista erótico, do ponto de vista de curiosidade, você já palpou um seio siliconado? Olha só. Com todo respeito à pergunta. Você já palpou? Eu quando fiz a Praça Doce, então, as meninas todas ficavam uma nas outras se apertando. Você apalpou então. Não, você tem razão. Então você concorda comigo? Você concorda comigo? Eu estou falando uma besteira quando eu digo que quando você apalpa ou quando você parpa, como se diz no interior, um seio siliconado, parece que você está apalpando uma bolinha de cachorro. Machista. Se a mulher quer ter peito, a sensação não é a carne humana. Mas o Cacá, tem o senhor já apalpou, doutor, muitas vezes siliconado? O senhor concorda comigo? Não. Que parece uma bolinha de... Não concordo. Não? O senhor acha totoso? É totoso o seio? Não concordo. Não, porque eu acho que... Deixa ele falar, garoto. Eu acho o seguinte, Cacá. Eu fico revoltado. Cacá, a libido, ela depende muito do afeto. Então, quando você, vou usar a sua expressão, quando você, eu prefiro acaricia, quando você acaricia o seio de uma mulher e você ama essa mulher, você dá muito menos importância para essa sensação sensorial e muito mais para alguma coisa que vem de dentro e que você recebe dela para você. Eu acho que é nessa conjugação que se estabelece o verdadeiro e o autêntico desejo. Mas esse homem só fala coisa maravilhosa. Eu falei que quando ele fala, todo mundo fica quietinho. O senhor é um poeta, o senhor é um romântico e eu admiro isso e concordo até. Concordo, não pense o senhor que eu sou que o senhor é um orgíaco. Eu admiro. Hashtag, Carlos, estamos aqui para falar da minha vida. Estamos aqui para falar, estamos falando do fuki-fuki. Eu concordo com o senhor. Eu quero, não me deixam nem concordar. Até quando eu concordo, eu acho que eu estou discordando, que estou semeando cisâneas aqui. Eu concordo com a sua poesia. O senhor é um romântico e acho bonito isso e concordo. Agora, tem um lado que é prático, tem um lado que vai além da poesia, ou aquém da poesia, aquém do romantismo, que é um lado sensorial, tátil. Isso faz parte também da fisiologia humana. O tato, o olfato, a audição. Não, mas então, o doutor Jacó, que diz, abro aspas, já apalpou seios siliconados, isso ele disse. Ele disse, tanto faz, não é tanto faz. Mas aí você escolhe sem silicone e tudo bem, mas a questão é o quanto que a mulher, muitas vezes, é cobrada por ter um corpo perfeito. Isso é verdade. Né? A mulher com ruga, mulher não pode ter ruga nenhuma. Então você passa a ter uma cara de botão sem expressão. Então aí que entra um outro... Eu diria para você o seguinte, em primeiro lugar, eu devo dizer para você que, embora tenha mesmo uma formação romântica, mas antes de tudo eu falo com uma autoridade muito grande de homem feio. O que acontece é que eu nasci com orelhas de abano, Cacá. E eu paguei um preço altíssimo de bullying na infância por ter orelhas de abano. E eu fiz uma plástica corretiva. Então eu acho que existe um largo espectro de possibilidade na cirurgia plástica. Você disse isso e é verdade. E eu acho que isso, eu me arrependo de não ter, inclusive, feito outras de correção. Eu acho que, na medida do possível, o Oscar Wilde tem uma frase incrível. Ele diz assim: só as pessoas superficiais não dão importância à aparência. Porque não é aparência no sentido da sedução, nem da beleza da aparência, não. Mas o ser humano deve emanar alguma coisa que fica entre o charme, a simpatia, a solidariedade e a ternura. Isso pode ser traduzido por bem-querer. Existem pessoas que são irregulares, assimétricas, feias, mas elas te conquistam. É um olhar, é um sorriso, alguma coisa. Claro. Aí a cirurgia plástica não resolve. O que resolve, na realidade, é uma transformação interna, é uma transformação de alma.
E eu acho que a gente tem que privilegiar mais esse aspecto, Cacá. Claro, mas tem uma coisa que é importante, assim, que eu acho que é legal colocar. Talvez uma das pessoas que escreveu isso de um jeito que eu adoro, o Francisco Bosco, ele escreveu falando sobre a busca muito acentuada dos procedimentos estéticos corretivos, sendo assim, numa tentativa nossa de restringir cada vez mais o que é considerado normal ou bonito. Então é assim, o nariz só é bonito assim, o cabelo só é bonito assim, a cor só é bonita assim, e tem essa restrição. E todo mundo que não está dentro dessa faixa não tem lugar. E por causa desse deslugar, dessa sensação de, ele chamou de atopia, né, que seria essa falta de lugar, eu não pertenço a lugar nenhum, eu preciso pertencer a algum lugar, que faz com que as pessoas comecem pela aparência, porque já na aparência elas não pertencem. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma necessidade que nunca vai acontecer através do procedimento estético, e daí que elas nunca param de fazer. Que é isso que o Dr. Jacó chamou. O que a gente precisa é você sentir que você pertence internamente a um apego seguro, um lugar que você sente, não, aqui eu pertenço, a gente quer pertencer. Agora, uma coisa que a gente pertence e a gente não gostaria é esse tema aqui, porque tudo acaba em piada no Brasil. Até o que era pra ser sério. Veja aí. Desde sempre, o humor sempre foi uma das formas mais ricas de crítica a problemas sociais e políticos. No Brasil, país com grande desigualdade econômica e casos extremos de corrupção, não é diferente. Mas o brasileiro está colhendo enormes prejuízos ao confundir o humor que desperta para a consciência com o humor do descaso, que ridiculariza e tira o valor de assuntos sérios. Como combater o humor sem compromisso tão presente na cultura brasileira? A gente não pode esquecer, né, Fafi, que muitas vezes através do humor a gente consegue falar de assuntos que chegam à maior parte dos brasileiros, para até essas pessoas começarem a refletir de um outro jeito. Quer dizer, o humor também tem esse poder de atingir as pessoas de uma forma, dar um start para que elas comecem a refletir sobre essa situação. Já desiste com a Niso e o Jô Soares e tantos outros dessa outra geração que fizeram esse tipo de coisa. Eu acho assim, eu gosto muito do pessoal do CQC. Nem acho que ele seja um grande programa de humor, mas acho que é um programa que denuncia algumas coisas que eu acho legal. E acho que assim, você levar um tipo de humor assim, um pouco também esculhambado, não vai adiantar nada, porque a coisa que mais irrita no Brasil é que se prende e se solta, né? Então, nada acontece no lado. Eu até quero soltar, solta, mas manda o cara devolver o dinheiro, né? Isso que não acontece, né? Então, assim, eu acho que o humor, ele poderia ser atualmente, por exemplo, um pouco mais canalizado, porque tem muito programa de humor, né? Muito programa de humor. Não o suficiente, tanto quanto deveria ter. Mas nem todos tão bons quanto mereciam. Eu acho que assim, aí acho que isso é engraçado. Pô, isso não é engraçado, Cecília. Isso é tonto. Eu começar a sacanear você, a sua careca, ou... Peraí, eu sou careca? Não, calvo. Não, você tem uma franja maravilhosa. Calvo é pior do que careca. Sério, eu sou careca? Eu acho que você tem uma certa calvície. Você está no início da calvície. Mas enfim. Nunca ninguém tinha me dito isso. Mas acaba acontecendo isso, né? Então acho que essa coisa de tudo virar piada hoje em dia, eu fico até com medo de falar, puxa, hoje em dia, gente, tô parecendo velho mesmo. Mas a piada, ela pode ser utilizada para denunciar, sim. Acho perfeito, acho aqueles personagens do Chico e do Jô e outros também, as do Ribeiro, aquele povo todo. Até a própria Dercy, nego falava assim, mas você às vezes reclama de palavrão. A Dercy falava muito palavrão e eu falava, mas ela falava palavrão diferente. Ela dizia que o maior palavrão do mundo era exatamente a política brasileira, que era um grande palavrão. Eu acho então que isso, acho que o humor ele deveria ser atualmente um pouco mais utilizado até para ajudar tantos espaços que se dá na televisão, né? Mas o cara jogando meleca um no outro, eu acho que eu não gosto disso não. Mas aí precisa ser um humor inteligente, né? Eu acho que é um humor inteligente. O humor é engraçado ou não é engraçado? Não, mas ele é inteligente, porque se você consegue pegar um fato,
que está acontecendo no país, e aquilo você vê por uma outra perspectiva, você acaba tendo ali uma oportunidade, as pessoas têm uma oportunidade de olhar e falar assim, puxa, olha, eu não pensei nisso. Agora, você quer ter uma farinha, jogar na cabeça do outro, que graça tem nisso? É que a questão toda é, o humor você usa só contra o outro ou você sabe rir de si? Então. O ponto do humor é, você usa ele ofensivamente, que era o que a Fafi estava falando, você usa para dizer que você é o máximo. Tudo que você faz, você que acha engraçado, para crescer diante do outro, isso é um humor, né? Isso é um humor que é um mau humor e que é um humor que não é engraçado, como diz a Fafi. O outro humor é o humor que a gente brinca junto. Eu digo assim, brincadeira é assim, ou os dois estão se divertindo ou não é brincadeira. Se só um se diverte, não é brincadeira. Sim, mas, por exemplo, se a gente vai falar de política, só a gente vai se divertir. Os políticos não vão se divertir com o que a gente Tomara. tá falando. Eu acho que tá. Mas aí é para ofender, né? Nós temos aqui na mesa uma das maiores humoristas do Brasil, que é a Fafi Siqueira. Eu acho que é a maior. Eu acho que é a maior. Isso. Eu acho que é a maior. Eu acho que é a maior mesmo. Eu fui vê-la no teatro, ela está com o espetáculo. Está ainda em cartaz, né? Monólogos da Vagina. Monólogos da Vagina. Aqui no Teatro Brigadeiro. Exatamente. Sextas e sábados, 21 horas, domingos às 19. Exatamente. Última semana. Eu fui vê-la e você ri de se urinar nas calças, literalmente, porque essa mulher dá um show, realmente é uma gargalhada. Tô brincando, só É uma gargalhada a cada 10 segundos, quando você ainda está rindo, ainda da primeira piada, da primeira situação cômica, engraçada, ela já está na terceira. Então, realmente, você tem que ter um preparo físico para... isso é rir da trabalho. Um talento extraordinário. Então, eu recomendo... Você sabe que eu não faço show depois de jantar, né? Os shows solos que a gente tem que fazer, eu falo, depois do jantar não faço. Porque às vezes contrata, né? As firmas contratam pra gente fazer os nossos shows solos. E eu falo, então olha, vai ter um jantar e logo após o jantar você entra para fazer o show. Negativo. Não? Não. Porque as pessoas estão cansadas. Elas querem relaxar. Relaxar. E a comida, ela te dá aquele, né? Então tem que ser antes do que te jantar dá. o show. Com certeza. Ah, que beleza. Mais uma. Por falar nisso, aproveita. Deixa o Cacá recomendar. Pode recomendar. Eu mais do que recomendo, mais do que recomendo, estou dando aqui um depoimento como espectador, como seu fã. Quer dizer, eu assisti ao espetáculo, adorei, é imperdível. Se você quer assistir um espetáculo de qualidade, com a maior humorista do Brasil, a nossa querida Fafi Siqueira, eu recomendo Monólogos da Vagina. Acaba essa semana. No Teatro Brigadeiro. Então você viaja, tem que voar. Acaba domingo agora. E depois você viaja com a peça? Depois a gente viaja. Então você aqui de São Paulo, Monólogos da Vagina, Teatro Brigadeiro, hein? Hoje e amanhã, 21 horas. Domingo, às 19 horas. E depois acabou a sua oportunidade de assistir aqui em São Paulo, Monólogos da Vagina. Acho que eu vou assistir de novo. Assiste porque depois já viu. Acho que eu vou assistir de novo. Sem jantar, então, né? Jantar depois. Vai ser bem melhor. Tá certo? Tá bom. Quem quiser curtir, tem algum site também pra gente saber da peça? Quais as outras cidades que você depois vai estar com ela? Outros trabalhos? Kátia, não sei. Não sei. Põe no Google. Joga no Google. Põe no Google. Fafi Siqueira, você vê o que Joga no Google, pronto. Cacá, o que você vai fazer daqui a pouco no teatro? Dizem que você está planejando eu estou começando a preparar um espetáculo, eu estou traduzindo ainda, é um espetáculo que chama Agonia e Êxtase de Steve Jobs. É uma peça de um dramaturgo americano chamado Mike Daisy. Mas ainda está numa fase muito embrionária. Agora, mas eu virei naturalmente ao programa. Não só você virar, mas eu estou querendo que a gente possa filmar como que vocês preparam esse elenco para chegar depois ao que é o espetáculo final. Porque ninguém imagina, para se chegar ao resultado que a gente vê no teatro, muito tempo antes, teve que se preparar tudo. Eu acho que esse é um processo importante, não é? Claro. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Doutor Jacob, mais uma vez, obrigada, viu? Pela participação. Obrigado a vocês. Sempre, viu? Traga seus livros pra gente mostrar a próxima vez também. E deixa eu mostrar aqui o livro da Cíntia Verri, Constantina. Encontramos, sim, em todas as livrarias, né? Encontra na Livraria da Vila, tem e-book, é um livro de poesia. Que legal. Então, espero que você volte mais vezes também. Uma delícia. Todos convidados a voltar sempre. Obrigada, Fafi. Obrigada. É um prazer sempre tê-la aqui, viu? Eu não vou embora, vou ficar aqui. Pode ficar à vontade. Todos podem ficar o tempo que quiserem. Obrigada mais uma vez. E olha, basta você agora começar a refletir esses assuntos e outros, enxergar. Eu acho que a notícia de uma outra forma é muito importante.